Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema, bem, complexo: os relacionamentos modernos. A análise que vamos ver aqui descreve a coisa toda como basicamente um campo de batalha, uma guerra psicológica pela nossa capacidade de amar. Essa frase é forte, né? Pensa bem nisso. O campo de batalha é a nossa própria mente, e o alvo, a nossa capacidade de amar e de ser amado. A ideia aqui é que tem muita gente perdendo essa guerra sem nem saber que está lutando. E essa ideia de guerra, que parece tão abstrata, na verdade aparece numa sensação que, poxa, quase todo mundo conhece. Sabe quando se conhece alguém novo, interessante e de repente bate aquela ansiedade? A cabeça começa a girar, vem o medo de estragar tudo e ter que voltar para estaca zero, para aquele joguinho de encontros. Ok, mas de onde vem essa ansiedade toda? A análise que estamos vendo faz um diagnóstico bem direto do conflito principal que está rolando nos relacionamentos hoje em dia. E um ponto-chave que o material levanta vem lá da psicologia, o tal do apego evitativo. Funciona mais ou menos assim. Imagina uma criança que se acostuma com a ausência de um pai ou de uma mãe. A tendência é que, na vida adulta, ela acabe, mesmo sem querer, revivendo esse mesmo padrão de abandono nos relacionamentos dela. E essa dinâmica, segundo a análise, acaba se manifestando de jeitos diferentes. Por um lado, com a independência financeira, as mulheres já não precisam de um homem para sobreviver, então eles podem acabar sendo vistos mais como um acessório. Por outro lado, o material aponta que uma geração de homens teve o cérebro, de certa forma, treinado pela pornografia para enxergar as mulheres como objeto. Bom, e o que acontece quando essas duas perspectivas se encontram? O resultado, infelizmente, é meio previsível. A análise descreve isso como um ciclo vicioso, uma armadilha que prende todo mundo. E a armadilha é perfeita, né? Para a mulher, a validação que vem das redes sociais cria uma ilusão de importância. E para o homem, a pornografia reforça essa tendência de ver a mulher como um objeto de curto prazo. São dois mundos que não se encaixam. E aí o ciclo se fecha de um jeito bem destrutivo. Ela está buscando validação, ele oferece um desejo meio vazio, superficial, ela se torna vulnerável, se abre, e é aí que ele a desvaloriza, porque o interesse dele era só na novidade. O que acontece no final? A confiança dos dois é completamente destruída. É um jogo em que, no fundo, ninguém ganha. E o resultado disso tudo? Bom, a gente vê nos números. 55%. Segundo a fonte, essa é a porcentagem de casamentos que hoje terminam em divórcio e duram, em média, só 8 anos. É um retrato bem claro dessa instabilidade toda, né? E tem mais. A análise explica que existe uma batalha acontecendo dentro da nossa própria cabeça. De um lado, tem o nosso cérebro adulto, que pensa no futuro, que tem autocontrole. Do outro, o nosso cérebro infantil, que só quer recompensa imediata. Ele quer dopamina já! Por isso muita gente diz que quer paz, mas a verdade está viciada no próprio caos. Porque a calmaria de um amor estável não dá aquele pico de adrenalina, sabe? Ok, o cenário parece bem complicado. Mas e aí, como se sai desse ciclo? A partir de agora, a análise para de só diagnosticar o problema e começa a mostrar um caminho para a solução, falando de valores, sinais e limites. E olha só essa frase: o sexo antes do compromisso pode se tornar um anestésico perigoso. A ideia é que a intimidade física, quando vem antes de uma base sólida, acaba virando um jeito de mascarar os problemas. O casal briga? Sexo. Discorda em coisas essenciais? Sexo. São incompatíveis? Mais sexo. É um anestésico que só adia o conflito, mantendo as pessoas presas. E tem uma coisa, o nosso corpo fala. A análise ressalta muito a importância de prestar atenção nesses sinais. Sabe aquela tristeza que vem do nada? Aquele cansaço que não passa? Dores de cabeça? Isso pode não ser aleatório. Pode ser o seu corpo literalmente gritando: "Ei, sai daí! Tem algo muito errado aqui!" E tudo isso leva a uma pergunta que parece simples, mas não é. Quais são os seus valores inegociáveis num parceiro? O ponto aqui é que muita gente não sabe responder isso com clareza. E essa falta de clareza é a raiz de um monte de escolha errada. Falar, eu quero alguém legal não adianta nada, tem que ser específico. Para ajudar, a fonte sugere um exercício prático em 3 passos. Primeiro, liste 5 valores que são, assim, inegociáveis. Segundo, coloque esses 5 em ordem, do mais importante para o menos importante. E aí vem o teste de fogo. Imagine que apareceu a pessoa perfeita em tudo, mas ela não tem o seu valor número 1 da lista. Você seguiria em frente? Se houver hesitação, então esse valor não é tão inegociável assim. E por que isso é tão importante? Bom, os dados falam por si.
Um estudo citado mostra que a causa número 1 de divórcio não é traição nem dinheiro, é incompatibilidade de valores. E mais, casais com valores alinhados têm 87% mais chances de continuarem juntos depois de 10 anos. É uma diferença gigantesca. Isso tudo nos leva a uma mudança total de perspectiva. E se o projeto mais importante da vida não for encontrar alguém, mas sim construir a si mesmo? E é que a análise traz uma virada de chave filosófica que é sair de uma mentalidade focada no ego para uma mentalidade de servir. E tudo começa com uma pergunta que o autor do material diz que mudou a vida dele. E o impacto dessa mudança é brutal. Aos 27 anos, o autor conta que usava todo o conhecimento dele para o próprio ego, para impressionar. O resultado? Estava quebrado, emocional e financeiramente. Hoje, com o foco em servir, em resolver problemas, o resultado é propósito e realização. A pergunta mudou de como eu posso ser mais impressionante para como eu posso servir mais. A grande lição aqui, então, é que o foco tem que mudar. A questão não é sair por aí caçando a pessoa certa, mas sim se tornar a pessoa certa. Esse é o projeto mais importante em que alguém pode trabalhar na vida. Quando a gente se foca em ter um propósito, em se melhorar, a gente constrói uma vida saudável. E aí, relacionamentos saudáveis aparecem como consequência. E para fechar, a análise nos deixa com essa pergunta final, que amarra tudo. É uma reflexão poderosa sobre o propósito de cada um e como isso afeta todos os nossos relacionamentos. A pergunta é: seus dons vão servir ao seu ego ou eles vão servir aos corações de outras pessoas?